Boa noite a todos, irmãos. Muito bom estar aqui hoje. Eu estava falando com o Henrique ali atrás. O grande desafio hoje vai ser conter a emoção. Hoje vai ser difícil, irmãos. 15 anos de viagem missionária. E a viagem missionária, ela tem um papel fundamental no meu ministério. É por meio da viagem missionária que Deus ele tem me guiado, e Ele tem direcionado aquilo que Ele quer de mim de forma ministerial. Este ano eu vou completar 10 anos de viagem missionária, se o Senhor permitir, se o João Lucas não resolver vir antes. Mas tudo indica que eu estarei lá. Então já falo com os organizadores, preparem meu diploma aí de 10 anos, este ano completando 10 anos. Então realmente fico muito feliz, porque foi na primeira viagem missionária que o Senhor Deus começou a falar comigo e a me mostrar a urgência da pregação do Evangelho, e a me mostrar a carência, e me mostrar também que nós não conseguimos fazer nada sem a dependência dEle em relação à vida das pessoas. Então eu tenho um carinho muito especial pela viagem missionária e por tudo que ela fez na minha vida, da forma como ela tem impactado. Mas, irmãos, eu não tenho muito tempo. Eu podia ficar aqui falando, contando várias histórias a respeito da viagem missionária. Os irmãos do evangelismo, se você parar alguns minutos para conversar com eles, vocês também verão que há inúmeras histórias. Mas eu preciso já ir para o texto, já olhar para a nossa mensagem de hoje, para que a gente consiga aí terminar a tempo. Então eu convido os irmãos que abram já suas Bíblias em Mateus capítulo 9. Os irmãos já receberam aí o texto durante a semana, o nosso departamento de comunicação já enviou nos grupos. Então talvez você já tenha lido Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. A carta de Mateus, que nós sabemos, tem como objetivo apresentar Cristo, apresentar Jesus como Messias. Então vamos olhar para esse texto agora. Vamos ficar em pé para ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, que andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de juntos, ó Deus, estarmos em tua casa, podendo ouvir a tua palavra, ó Deus, podendo aprender da tua palavra, ó Deus. Eu te clamo que pela tua misericórdia, Pai, pela sua provisão, ó Deus, o Senhor possa me usar esta noite, para que eu possa lembrar de tudo aquilo que foi estudado, ó Deus. Eu te clamo, ó Pai, que a tua palavra ela possa perfurar corações esta noite, que a tua palavra possa tocar vida, ó Pai, que a sua palavra possa ressuscitar mortos aqui esta noite, ó Deus. Eu te clamo por isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, muito obrigado. Irmãos, esse texto que está diante de nós é um texto que mostra Jesus, ele se relacionando com a multidão. E é muito comum a gente ver isso no ministério de Jesus. Da última vez que eu estive aqui, eu disse isso. Cristo, geralmente, ele está cercado por pessoas. Muitas pessoas estão em volta de Jesus, e esse texto vai mostrar isso. Vai mostrar Jesus se relacionando com a multidão, e vai mostrar Jesus olhando essa multidão e dando o diagnóstico dessa multidão. E por que tantas pessoas estavam em volta de Jesus? Eu já peço que você possa voltar algumas páginas da sua Bíblia e ir até o capítulo 4 de Mateus. O capítulo 4 vai nos ajudar a entender porque haviam tantas pessoas em volta de Jesus. A partir do verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos,
e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-se uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Esse texto ele deixa bem claro porque as pessoas estavam em volta de Jesus. O próprio ministério de Jesus atraía muita gente. Nós vemos aqui que a pregação que Jesus, que ele pregava, atraía muita gente. Mas também nós vemos que muita gente era atraído por conta dos sinais, das maravilhas e dos milagres que Jesus operava. E ele fazia isso tudo a fim de mostrar que ele era o Messias, o prometido, aquele que é esperado por Israel. E nesta noite, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos uma mensagem central que emana desse texto. E eu gostaria que esta mensagem central, ela pudesse guiar toda a nossa reflexão, e que os irmãos tivessem ela em mente no começo da mensagem, no fim, e que vocês possam levar para a vida esta mensagem. É uma mensagem que parte do texto. Esta mensagem, alguns de vocês também talvez já viram durante a semana, na divulgação que foi feita, mas a mensagem é o seguinte: a proclamação das boas novas do reino de Jesus deve ocupar lugar central na vida dos discípulos de Cristo. Vou repetir: a proclamação das boas novas do reino de Deus deve ocupar lugar central entre as prioridades da vida do discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus têm diversas prioridades, mas a proclamação do evangelho do reino deve ocupar um lugar central na vida do crente. Nós não podemos perder isso de vista. Isso não pode fugir do nosso horizonte. Nós não podemos sequer esconder-se atrás das nossas falhas e nos omitir a pregar o evangelho do reino de Deus. Nós não podemos deixar que a nossa timidez, não podemos permitir que talvez a nossa falta de conhecimento bíblico, conhecimento teológico, possa nos impedir de proclamar o evangelho do reino de Deus. De todas as tarefas que você tem na sua vida, e de todas que você irá falhar, nesta você não pode falhar. Você não pode se contentar, eu não posso me contentar com uma vida infrutífica nesse campo. Nós precisamos proclamar o evangelho do reino de Deus. E que evangelho é esse? Já que nós estamos falando do evangelho do reino de Deus, é interessante a gente pensar e a gente definir bem o que é o evangelho do reino de Deus. Porque hoje nós sabemos, muitas coisas têm sido pregadas, que elas vêm com o título de evangelho, mas que não são. E quando você olha para essas mensagens que estão sendo pregadas, você percebe que ela não é a mesma mensagem de Mateus, que Mateus tem em mente quando ele vai falar sobre o reino de Deus. Não é a mesma mensagem que Paulo tem, não é a mesma mensagem que João tem. Nós estamos ouvindo coisas estranhas, coisas muito estranhas têm chegado até nós. O que nós ouvimos hoje a respeito de pregação do evangelho, não passa de declaração você pode ter uma vida vitoriosa, você pode ter uma vida cheia de bens, você pode conquistar coisas, não passa disso. E este não é o evangelho do reino de Deus. Então cabe a nós definirmos bem o que é este evangelho. Qual é este evangelho? Nós faremos isso durante toda a nossa mensagem. Mas fato é que o evangelho do reino de Deus não são as coisas que você pode obter por meio disso. Não são as coisas que você pode ganhar. Não tem nada a ver com carro. É muito mais sério que isso. Não tem nada a ver com os sonhos da vida. Quando a gente vem sendo cantado, olha, Deus ele tem um sonho para você, como se Deus estivesse dormindo e sonhando a respeito das suas vitórias. Não, isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é mais sério. Ele não trata de dores. Ele não trata de tumores, de dores na perna. Ele não trata de nada disso. O evangelho do reino de Deus nos mostra a forma como um homem pode entrar no reino celestial, pode habitar com Deus por toda a eternidade e pode se satisfazer nele. O evangelho do reino de Deus mostra isso. E aqui nós vemos Jesus, então, falando com a multidão, se relacionando com a multidão. E o que acontece hoje também, irmãos,
muitas pessoas têm usado o ministério de Senhor Jesus Cristo para poder ser conivente com o pecado. As pessoas dizem, olha, e eu estou falando o que eu já ouvi, mas as pessoas dizem, olha, você precisa ter mais paciência com o pecado dentro da igreja. Você precisa ter mais paciência com aqueles que emporcalham a igreja por causa dos seus pecados. Porque Jesus, ele andava com prostitutas, ele andava com fariseus, ele andava com pecadores. Então você precisa ter mais paciência com os pecadores dentro da igreja. E a questão é, quando Jesus ele se reunia, quando ele falava com esses homens, quando ele recebia esses homens, pecadores, prostitutas, publicanos, o que ele falava para essas pessoas? Ele olhava para essas pessoas e dizia, eu sei, a vida é difícil mesmo. A vida não é fácil, a carne é fraca, eu sei o que é isso, eu não te julgo. Era isso que Cristo dizia a essas pessoas? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é um evangelho de arrependimento. É um convite para arrependimento. O Senhor Jesus, ele dizia, arrependei-vos, o reino está próximo. O reino é chegado, ele dizia. Marcos também dizia isso. Escreve isso falando de João Batista. Arrependei-vos. O reino de Deus é chegado. O evangelho é uma mensagem de arrependimento. Ele dizia, o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto será cortada. Então, o nosso chamado, irmãos, o que nós devemos fazer, na verdade, como igreja, é chamar os homens ao arrependimento. Esse é o evangelho verdadeiro, chamar os homens ao arrependimento. Porque tudo que nós temos a dizer sobre o evangelho trata de algo muito importante. Não existe nada mais importante que você tenha conhecimento do que a proclamação do evangelho do reino de Deus. Não há nada mais importante que você possa falar do que você testemunhar do evangelho do reino de Deus. Não importa o quão você seja conhecedor de política e o quanto você acha que aquilo que você sabe de política possa contribuir para o bem comum. Não importa o que você tem a dizer sobre isso, isso não é tão importante quanto você dizer e você falar sobre o reino de Deus. Não importa o que você tem a dizer sobre futebol, sobre finanças, sobre fazer investimentos, nada do que você tem a dizer pode ser mais importante do que testemunhar o evangelho do reino de Deus. É para isso que o Senhor Jesus ele nos chama, para proclamarmos este evangelho. Ele diz, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Essa mensagem que nós devemos proclamar hoje. Nós devemos proclamar de forma urgente. Nós devemos proclamar porque é uma tarefa que depende de Deus. Nós devemos proclamar esta verdade porque é uma tarefa carente. E Ele nos chama para isso. O Senhor Jesus nos chama para pregar este evangelho. Nós vamos olhar para o texto agora, irmãos. E eu gostaria de junto com os irmãos, caminhar um pouquinho no texto mesmo. E à medida que eu for lendo, eu vou parando e eu vou explicando, tá? Só para a gente conseguir compreender um pouco melhor. Vocês vão perceber que no texto tem pelo menos 3 marcas desta tarefa, da proclamação do evangelho do reino de Deus. Há pelo menos 3 marcas aqui. É um texto fácil, os irmãos rapidamente vão conseguir compreender o que eu quero dizer com a proclamação do evangelho, ter que ocupar um lugar central na vida dos crentes. Então são 3 marcas. A primeira marca dela é que ela é uma tarefa urgente. Os versículos 35 e 36, eles vão mostrar isso. Eles nos mostram que essa tarefa, a tarefa de proclamar o evangelho do reino de Deus, de chamar homens ao arrependimento, a mensagem acerca de como homens pecadores podem entrar no reino de Deus depois de serem lavados por Cristo, é urgente. O texto vai nos mostrar isso. Então vamos ler os versos 35 e 36. Diz o seguinte, irmãos: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas,
como ovelhas que não têm pastor. Eu vou ler de novo o começo do texto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Por que o Senhor Jesus ia até as sinagogas? Por que ele se dirigia até este lugar? Simples, irmãos, ele ia até as sinagogas, porque se você quisesse falar de Deus aos judeus, lá era o melhor lugar. Era lá que eles estavam para ouvir acerca disso. Então Jesus ele ia até as sinagogas para poder falar sobre Deus para os judeus. E o que Jesus dizia nas sinagogas? Olhe para o texto, o que Jesus estava dizendo, sobre o que Jesus falava na sinagoga? Sobre o evangelho do reino, certo? Sobre o evangelho do reino. Perceba, ele não falava sobre adquirir bens, ele não falava sobre conseguir coisas, comprar carros, nada disso. Ele falava sobre o evangelho do reino de Deus. E se você for comigo até Lucas, o capítulo 4 de Lucas, você vai conseguir ver o teor da mensagem do Senhor Jesus nas sinagogas. Há diversos textos que falam que Jesus, ele pregava na sinagoga, mas há poucos textos que mostram a mensagem que ele pregava lá. E este é um dos textos que nos mostram o que ele pregava na sinagoga. Lucas 4, verso 16, vai nos ensinar a respeito disso. Vamos ler. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos? Jesus, a gente percebe que ele lê um salmo messiânico. Na verdade, ele lê um texto messiânico, né? Se referindo a Isaías. Jesus leu um texto que fala a respeito do Messias, que haveria de vir, da esperança de Israel. Um texto que fala a respeito do rei que viria, do ungido do Senhor. A respeito disso que ele fala. E ele diz, citando o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus ele está declarando: eu sou o Messias. O Espírito de Deus está sobre mim. Eu sou ungido. E ele continua falando o que o Messias haveria de fazer. O texto continua falando. E ele diz: isso se cumpriu hoje. O Messias chegou. O Messias está aqui. Então, nós podemos ver a mensagem de Jesus. O que Jesus dizia nas sinagogas, ele dizia: eu sou o Messias. Eu sou o prometido. Eu sou aquele de qual os profetas vinham falando. Eu sou aquele que Isaías fala sobre mim. Eu sou aquele tão esperado pelo povo de Israel. Aquele que é poderoso para salvar homens, para tirar homens da opressão. É isso que Jesus ele vinha pregando. Eu sou o Messias. Esse é o evangelho do reino de Deus, irmãos. Este é o evangelho do reino de Deus. Se nós queremos proclamar, como nós devemos proclamar o evangelho do reino, nós devemos afirmar esta verdade, de que Jesus, ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus, de que ele é o ungido de Deus, aquele que tomou pele humana, aquele que nasceu no meio de homens pecadores, mas sem pecado nenhum, viveu essa vida e levou os nossos pecados na cruz e ressuscitou para nos salvar. Esta é a mensagem do reino. Ele dizia: eu sou o Messias, eu sou o prometido. E Mateus, ele continua no nosso texto, no capítulo 9, você pode retornar. Ele vai continuar dizendo o que o Senhor Jesus ele fazia. Eu vou ler o texto 35 inteiro novamente. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles,
e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. O que Jesus fazia no seu ministério também? Ele curava todas as doenças e todas as moléstias do povo. E alguém pode dizer: ahá, tá vendo? O evangelho precisa ser acompanhado por cura. Talvez você possa ouvir isso. Nada a ver. A gente precisa entender o texto. Nós cremos, é claro, que Deus de fato Ele cura. Nós conhecemos o poder de Deus. Deus Ele tem se revelado a nós, a gente tem visto Ele curar pessoas. Nós acreditamos em milagres. Acreditamos que o Senhor Deus faz milagre no meio do seu povo. Nós cremos nisso. Mas a questão é, nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos vir à igreja achando que vamos receber alguma bênção material de Deus. Nós não podemos achar que a nossa vida ela está baseada em milagres, em prodígios. Não, esse não é o cerne do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. Não é isso. Deus, nós sabemos, Ele é poderoso e eventualmente, e quando Ele quer, Ele nos abençoa com diversos milagres. Ele faz isso. Mas esse não é aquilo que nós devemos proclamar. Não é o centro do Evangelho. No centro do Evangelho há uma cruz. É sobre a cruz que nós devemos proclamar. Mas por que Jesus, então, Ele fazia milagres? Por que nós vemos isso? Nós precisamos saber. No capítulo 8, se você for comigo, nos versos 16 e 17, você vai conseguir entender isso. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: as nossas doenças. Porque o Messias curava? Porque Jesus, Ele curava homens. Ele curava homens porque Ele queria demonstrar que Ele era o Messias. Isaías disse: olha, o Messias, quando Ele vier, Ele levará as nossas enfermidades. O Senhor Jesus: eu vou curar, porque eu vou mostrar que eu sou o Messias. Eu vou curar, porque eles precisam saber que eu sou o Messias. Deus continua fazendo isso hoje. Ele continua se revelando a nós. Ele continua mostrando e dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o prometido. É sobre mim que a criação fala. É sobre mim que a sua consciência te acusa. Ele continua a dizer isso hoje. E Ele cura com o intuito de poder mostrar a sua messianidade e de fazer com que as pessoas que estavam em volta deles pudessem compreender que Ele era o Filho de Deus. É para isso que Ele cura. E vamos seguir o texto, porque a gente vai compreender agora o aspecto do porquê essa mensagem ela é urgente. Nós falamos que ela é urgente. Nós vimos, caminhando pelo começo do texto, nós podemos ver então Jesus ele indo até a sinagoga, Ele pregando o evangelho do reino. E agora, no verso 36, nós vamos ver o aspecto urgente dessa mensagem. Diz o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. O texto agora ele vai começar, ele vai focalizar em Jesus olhando para a multidão. E à medida que Jesus ele vai olhando para a multidão, ele vai falando algumas coisas que ele vê naquela multidão. E a primeira coisa que a gente enxerga aqui é que Jesus, ele se compadece da multidão. Jesus, ele olha para aquela multidão como eu estou olhando para vocês aqui hoje. Ele vê naquela multidão, ele vê naqueles homens a sua incapacidade, ele vê o seu estado naqueles homens, então ele tem compaixão. Compaixão, nós sabemos, é sofrer com. É se identificar com o sofrimento do próximo a ponto de sofrer com ele. Jesus ele enxerga isso na multidão. E por que Jesus enxerga isso? O que Jesus vê de tão problemático nessas pessoas que ele chega a sentir compaixão?
E o texto ele vai usar duas expressões para definir isso. A primeira, ele vai dizer que elas andavam cansadas. Cansadas, irmãos. Em algumas versões, aparece como atribuladas. E tem algumas outras também que tentam trazer o sentido original disso. Mas essa expressão ela é um pouquinho difícil para traduzir em uma palavra só. É um pouco complicada. Então, o que Mateus, ele inspirado pelo Santo Espírito, o que fez ele usar esta palavra, cansados, para definir o estado daquelas pessoas, a forma como Jesus via aquelas pessoas. No original, esta palavra, ela quer dizer alguém cansado de ser oprimido. Ou alguém que de tanto ser oprimido, está cansado. Jesus olha para esta multidão, e talvez a mesma análise que Jesus teve dessa multidão aqui, ele tenha de algum de você hoje aqui. E talvez você se ache aqui no texto, e talvez você seja algum dessas pessoas da multidão. Mas ele olha para essa multidão e ele percebe que ela está cansada de tanto ser oprimida. Oprimida por poderosos, oprimidos pela sua família, oprimidos por chefe, oprimidos por diversas coisas, mas acima de todas, pessoas oprimidas pelo pecado. Uma opressão que ela vem e volta, em que há momentos pequenos de alegria, mas que na maioria das vezes, essas pessoas elas vivem cansadas de ser oprimidas. Opressões que fazem com que essas pessoas não possam se alegrar, senão por momentos pequenos. Jesus olha para essas pessoas e ele percebe esse estado. Pessoas oprimidas por filhos, por pais, por poderosos. Esse é o estado das pessoas em que Jesus vê. Mas ele usa outra expressão também importante no texto. O texto diz que, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas. Talvez na sua versão, abatidas. E essa palavra desgarradas aqui na minha tradução, né, ela mostra um estado ainda pior. Um estado ainda pior que o anterior. Essa palavra, ela significa jogar. Jogar. É como se as ovelhas estivessem jogadas, largadas nos pastos, soltas, abandonadas ali. E como são ovelhas abandonadas? Como são essas ovelhas? Elas sabem do que elas precisam. Elas sabem que elas precisam de segurança, de provisão. Elas sabem disso, mas elas não sabem para onde ir. Elas não sabem se vão, não sabem se voltam, não sabem se esperam à noite ou se vão pela manhã, não sabem se vão pela direita ou pelas esquerdas. Elas estão jogadas, estão perdidas. E quando Jesus ele olha para essas pessoas, ele vê isso. Ovelhas, muito obrigado, que não sabiam que caminho tomar. Ovelhas largadas no pasto. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ovelhas sem direção, pessoas que são oprimidas e que não sabem o que fazer diante da opressão. Pessoas que estão totalmente perdidas, que não sabem como agir diante das situações da vida, que não sabem o motivo da sua existência. É esse tipo de pessoa que Jesus está encontrando aqui. E é fácil da gente identificar esse tipo de pessoa em nosso meio. É muito fácil, irmãos. Nós fizemos no Jardim das Fontes, nesse mês de maio, mês passado, uma série de mensagens sobre o reino de Deus. E aí, o irmão Jadilson, o irmão Cristiano, eles falaram, olha, a gente vai aproveitar esses 4 sábados desse mês, a gente vai fazer evangelismo nesses 4 sábados, para convidar o pessoal do bairro para poder participar desses cultos. E aí, entre um intervalo ou outro, ou quando eles chegavam, ou quando eles tinham voltado já, enquanto eu dava aula para as crianças, eles ficavam na porta da congregação. E aí eles ficavam entregando folhetos. Irmãos, assim, a gente pode contar, várias pessoas vieram até eles e dizendo, por favor, ore por mim. Ore por mim. Eu não sei o que fazer. O meu filho me dá problema.
eu tenho alguém doente em casa, eu tenho uma necessidade, eu tenho algo que eu preciso fazer e eu não sei que caminho tomar. E eu tenho certeza que isso acontece muito aqui. Pessoas que às vezes nem vêm para o culto, mas elas entram aqui e elas procuram alguém, ela diz, por favor, ore por mim, eu estou perdido. Eu não sei que decisão tomar, que caminho tomar. É esse tipo de pessoas que Jesus ele está encontrando aqui. E talvez você seja uma pessoa assim, esta noite. E talvez Jesus ele olhe para você, como ele olhou para esta multidão, e ele tenha o mesmo sentimento, ele tenha compaixão de você. Talvez ele tenha compaixão porque você está andando e você não sabe que caminho tomar. Você não sabe o que fazer. Você não sabe como resolver os problemas da sua vida. Você está perdido. O que essas pessoas que andam jogadas precisam? Do que elas precisam? Do Evangelho. É disso que essas pessoas precisam. Elas estão em uma situação de urgência e a mensagem do reino é urgente por causa disso. Porque elas precisam do Evangelho. Elas estão perdidas. Nós não podemos criar o céu aqui, nós não podemos trazer o céu aqui para elas, mas nós podemos mostrar para essas pessoas o bom pastor, aquele que pode apacentar a vida delas. Mateus, irmãos, capítulo 2, é um texto lindíssimo. Vocês podem abrir já, Mateus 2 é lindíssimo. Ele fala sobre Jesus Cristo ser o pastor, ser aquele que pode levar essas ovelhas perdidas, cansadas e oprimidas, até um pasto verdejante, até um lugar de onde flui as águas da vida, de onde você pode comer o pão que desce do céu. O Mateus 2, o verso 6, diz o seguinte: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Jesus, ele é o pastor. O que nós temos que fazer? Levar essas pessoas até o pastor. Mostrar para ela que há alguém que pode guiar elas por pastos verdejantes, que pode levar elas por caminhos tranquilos, que pode fazer com que elas repousem, que elas achem descanso nele. Nós temos que fazer isso, irmãos. É por isso que a mensagem é urgente. É por isso que os jovens não podem esperar ter mais experiência para pregar o Evangelho. É por isso que as crianças elas não podem esperar crescer para pregar o Evangelho. É por isso que os velhos não podem achar que já fizeram muito por isso. Porque a mensagem é urgente. As pessoas andam desgarradas. Elas andam oprimidas. Elas andam cansadas. E você precisa mostrar para ela o pastor. O pastor que pode cuidar delas. Você precisa fazer isso. É por isso que a proclamação do Evangelho do Reino de Deus deve ocupar lugar central entre as prioridades dos discípulos de Jesus. É por isso, porque a mensagem é urgente, e ela é urgente devido ao estado das pessoas. Jesus ele diz, nós devemos levar as pessoas ao pastor, porque ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos darei alívio, ou vos darei descanso. Nós devemos dizer isso às pessoas. Vá atrás de Cristo, você vai encontrar alívio, você vai encontrar descanso. O Senhor diz também que eu enviarei o Consolador, e o Consolador ele guiará vocês. Nós precisamos mostrar o caminho para essas pessoas. O pastor possa guiar elas. Devemos fazer isso. Esse então é o motivo porque o Evangelho, a proclamação, ela é urgente. Ela é urgente por causa do estado das pessoas. Você precisa dizer isso à sua família. Você precisa dizer isso aos seus filhos. Não espere com que seus filhos cresçam para você apresentar o Evangelho para elas. Comece já. Comece a ler a Bíblia com eles já. Mostre para eles sim que eles são pecadores. Façam isso. Isso não vai fazer mal nenhum para eles. Pelo contrário, você está cuidando da alma do seu filho. Você deve começar a pregar já. E como eu disse no começo, você não pode se esconder atrás dos seus medos, da sua vergonha, ou até do seu pouco conhecimento bíblico. Você não pode fazer isso. Porque o aspecto que nós vemos da proclamação do Evangelho é que por crente, ela é uma ordem. Ela não é uma escolha.
Jesus diz, ide por todo mundo. É imperativo, é uma ordem. Ele não está dizendo para você, olha, se você tiver tempo, vá. Se você conseguir, se você tiver recursos, vá. Não. Ele dá uma ordem para você. E essa ordem deve ser cumprida, porque o estado que as pessoas se encontram é um estado de opressão. E elas estão perdidas. Vamos mostrar o pastor para essas pessoas. Então, irmãos, no texto que nós estudamos, nós podemos extrair dele, então, essa mensagem central, de que a proclamação do evangelho do reino de Deus deve ocupar lugar central entre as prioridades dos discípulos. Então, qual é a primeira marca? É uma tarefa urgente. E agora nós vamos para a segunda marca. Ela é uma tarefa carente. E o verso 37 vai nos mostrar isso. De que modo ela é carente? Como ela é carente? O versículo 37 mostra porque esse trabalho ele é carente. Vamos ler. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. O Senhor está dizendo aqui que não há pessoas. O Senhor está dizendo, na verdade, que há pouquíssimas pessoas, que o campo ele é grande, o campo para ser percorrido, ele é enorme, mas há poucas pessoas. As ovelhas, elas estão sem rumo, elas estão oprimidas e cansadas. Nós temos a mensagem, nós conhecemos esta mensagem, e o texto está dizendo que a seara ela é grande, mas que os trabalhadores, eles são pouco. E percebam uma coisa interessante nesse texto, irmãos. Ele não está dizendo que há muitas pessoas para evangelizar. Nós sabemos que há muitas pessoas para evangelizar. Nós dizemos isso, olha, tem muita gente que falta ser evangelizada. Isso é uma verdade, irmãos. Tem muitas pessoas que faltam ser alcançadas. Mas o texto não está dizendo isso. Esse texto específico, ele diz que a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Ele está falando sobre colher. É disso que o texto está falando. Ele está dizendo sobre colher. E eu imagino que isso deve ter causado talvez um certo impacto nos discípulos. Talvez eles ouvindo isso disseram, peraí, não é para plantar? É para plantar também, mas é para colher. Jesus talvez esteja levantando homens para colher. E talvez, se a gente olhar para o nosso contexto, o contexto do nosso país, um país que já foi praticamente todo evangelizado, em que os nossos ancestrais cristãos, eles evangelizaram. Talvez seja a hora da gente colher. Talvez é para isso que o Senhor esteja nos chamando agora para colher. Se você pensar na série de cultos ao ar livre que foram feitos, naquele monte de folhetos que foram entregues, se você pensar que Vila São José há mais de 50 anos trabalha nesse bairro, pregando o evangelho, fazendo culto nas praças, falando com moradores de rua, enviando homens, plantando igrejas. Se você pensar nesse aspecto, muito semeado, já foi semeado. Nós precisamos colher. É isso que o texto está dizendo. A semente já foi plantada e nós precisamos colher. E eu imagino que talvez os discípulos preocupados com isso, talvez eles precisaram se lembrar que antes dele, os profetas eles já vinham falando sobre Jesus. Que João Batista, ele veio e ele já foi falando sobre Jesus. Então o Senhor Jesus talvez esteja nos chamando para poder colher. E o que nós devemos fazer para isso? Nós precisamos relembrar as pessoas sobre o evangelho da graça que um dia elas ouviram. Nós precisamos trazer à memória delas aquela mensagem que ela ouviu um dia. Nós precisamos dizer a essas pessoas, olha, você se lembra daquele folheto que um dia você recebeu no ônibus? Pois é, lá estava o caminho que podia tirar você da opressão e levar você a morar com o Senhor Jesus. Você se lembra das EBFs que você vinha quando você era criança? Pois é, aquelas mensagens que foram pregadas mostravam para você o caminho e a forma que o que você deveria fazer para entrar no reino de Deus. Nós precisamos trazer isso à memória das pessoas, por conta desse falso evangelho, desses pastores filhos do diabo, que colocaram um monte de coisa em cima do evangelho,
que jogaram lixo em cima do Evangelho. As pessoas, elas esqueceram a mensagem simples do Evangelho, e elas estão hoje sendo enganadas por esses bando de lobos. Nós precisamos trazer à memória das pessoas o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que nós pregamos nas prisões, os Evangelhos que no nosso país foram pregados nas ruas, nas EBFs. Nós precisamos lembrar as pessoas dos bairros ao redor, do evangelismo, da forma como o Oasis, ele ia na porta das congregações e cantava, e evangelizava, e falava como um homem podia entrar no reino de Deus. Nós precisamos falar com as crianças que vinham até aqui, quando era pequeno, e ouviam a EBF, e ouviam falar sobre o reino de Deus. Nós precisamos trazer à memória dessas pessoas isso. Nós precisamos dizer às pessoas: lembra daquele senhor, que seu vizinho que falava de Cristo para você, você lembra disso? Pois é, ele falava da mensagem que é poderosa para entrar no seu coração. Nós precisamos dizer: você se lembra no asfalto, na favela, na comunidade, alguns irmãos com fantoches, falando sobre o reino de Deus. Vocês se lembram disso? Pois é, ali foi pregado a mensagem verdadeira. Ali foi falado sobre o reino de Deus. A gente precisa fazer com que essas pessoas, elas se lembrem disso. Nós precisamos dizer a ela: vocês se lembram de todas as vezes em que o Evangelho foi ensinado a vocês? Irmãos, talvez o Senhor esteja nos chamando para acolher. E o que nós precisamos? Relembrar as pessoas, lembrar a elas o Evangelho verdadeiro. Falar para ela: não, isso que você tem ouvido não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Isso não passa de uma mensagem egocêntrica, de autoajuda. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso para mudar a sua vida. O Evangelho, ele tem que te transformar. Ele tem que fazer de você um novo homem. Ele não pode fazer com que você seja ainda mais ambicioso, mas ele tem que tirar isso de dentro de você e tem que te levar a dar. É isso que a gente tem que ensinar às pessoas. A gente precisa dizer a elas: o Evangelho verdadeiro é que o Filho de Deus se fez homem, e ele morreu por homens pecadores, e ele ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar com ele um dia. Nós precisamos dizer isso às pessoas. Nós precisamos trazer à mente das pessoas esta verdade. Nós conhecemos a mensagem do reino de Deus, irmãos. Nós sabemos qual é essa mensagem. Essa mensagem é a mesma que te salvou um dia. Ela é a mesma que você conhece o poder, porque ela entrou em seu coração e ela te fez mudar. Ela fez você ser um velho homem, um novo homem, perdão. Ela fez você ser um novo homem e matar o velho homem. Ela foi capaz de fazer você abandonar os seus desejos mais íntimos e mais cruéis. Ela pode fazer isso. Nós precisamos dizer isso às pessoas, trazer a memória dela. Lembra da igreja batista em Vila São José, que começou há 15 anos atrás, uma viagem missionária com os jovens. Você se lembra da mensagem que foi pregada? De que o reino de Deus, ele está entre nós e que você pode fazer parte deste reino. Precisamos dizer isso, irmãos. Então, por último, irmãos, agora vem algo, e eu confesso que eu não entendo muito bem. Eu disse que a tarefa da proclamação do Evangelho é uma tarefa urgente. Eu disse que essa tarefa, ela é uma tarefa carente. E eu disse que são poucos os ceifeiros. E agora eu quero terminar dizendo que ela é uma tarefa dependente. Ela é urgente, ela é carente e ela é dependente. E o verso 38 vai nos ajudar a entender como essa tarefa ela é dependente. Diz o seguinte, o texto, o verso 28: rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande os obreiros para a sua colheita. E o que eu não entendo desse texto, irmãos, é porque Deus ele não envia logo os ceifeiros. Por que Ele espera que nós oremos para que então Ele mande ceifeiros? Nós sabemos Ele é o Senhor da colheita. Nós sabemos que Ele é o dono das nossas vidas e que Ele é soberano, e Ele pode tocar no coração de muitos para que muitos vão e
e cessem essa necessidade que há de obreiros. Ele pode fazer isso, nós sabemos, mas por que Ele espera que nós oremos a respeito disso? Porque Ele espera que nós pedimos para que Ele mande mais ceifeiros. E eu digo que eu não entendo isso. Eu não entendo, talvez algum irmão possa até me explicar depois, mas eu não entendo isso, irmãos. Mas a ideia aqui do texto, irmãos, que eu gostaria de falar com os irmãos, é que o Senhor Jesus, Ele poderia ter dito àqueles discípulos: olha, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, comecem o trabalho e levem mais gente para trabalhar. Mas não é isso que Ele diz. Ele diz o quê? Para orar. Orem e peçam ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Por que o Senhor Jesus faz isso? Porque isso mostra que a colheita ela depende da ação de Deus, em enviar homens, em preparar pessoas, em mandar discípulos para o seu trabalho. É uma ação dependente. Nós precisamos depender de Deus para fazer isso, irmãos. Isso é uma das lições que nós podemos olhar, que isso mostra que a colheita depende da ação de Deus em levantar ceifeiros. Mas nós podemos ver algo mais aqui no texto. Quando Jesus ele deu essa ordem, Ele olha para os discípulos e diz: orem para que mais ceifeiros se levantem, orem para que Deus mande mais ceifeiro. Ele diz isso, e aí eu fico imaginando esses homens. Fico imaginando talvez no final daquele dia eles indo dormir, e antes de dormir eles orando ao Senhor: mande mais ceifeiros. O campo é grande, há muito trabalho, há muitos lugares onde nós podemos colher. Mande mais ceifeiros. E aí eu imagino o Senhor Jesus, só estou imaginando, o texto não diz isso, mas Ele dizendo: olha, eu vou mandar mais homens. Eu mandarei, mas eu irei começar por você. Eu vou responder a sua oração e você vai ser a resposta da sua oração. É por você que eu vou começar. Talvez você precise fazer uma oração perigosa esta noite. Talvez você precise dizer ao Senhor: Senhor, mande mais obreiros, mande mais ceifeiros. O campo é grande, Senhor, mande mais. As pessoas estão desesperadas, elas estão perdidas, elas estão oprimidas. Mande mais. E se você fizer isso, o Senhor Ele dirá: mandarei, mas eu vou começar por você. Você vai ser o primeiro. Eu vou te levantar. Eu não estou dizendo aqui que Ele vai pegar você e vai te mandar para uma tribo indígena. Não é isso que eu quero dizer. Não estou falando que Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que Ele vai fazer de você um ceifeiro. Ele vai colocar pessoas na sua vida para que você possa compartilhar do Evangelho com ela. Ele vai te dar mais gente para você falar de Cristo. Ele vai fazer com que você consiga alcançar mais pessoas. Ele vai fazer isso. O meu convite para vocês é: faça essa oração hoje. Diga a Ele: Senhor, mande mais ceifeiros e comece por mim. Eu quero ser o primeiro a ir. Eu quero fazer mais por missões. Eu quero trabalhar mais em Vila São José. Eu quero trabalhar mais para o Teu reino. Eu quero obedecer à Tua vontade. E eu quero ir a essas pessoas que estão oprimidas. Eu quero dizer a todas elas que elas precisam urgentemente se converter, porque o machado está posto à raiz e toda árvore que não der fruto será cortada. Peça isso ao Senhor hoje. Ele irá te levantar. Ele colocará mais pessoas em sua vida e você poder compartilhar do Evangelho. Isso deve ser uma obrigação, irmãos. Olhe para esses textos como uma obrigação, como uma ordem. Quando nós estamos diante de ordens do Senhor Jesus Cristo, ordens como: não é para matar, não é para roubar, não é para você cobiçar a mulher dos outros, nós geralmente não olhamos para essas ordens e nós não questionamos. Nós sabemos que é a ordem do Senhor e o que nós fazemos? Obedecemos, certo? Por que quando a gente está diante de uma ordem dizendo: ide, porque quando nós vemos esse aspecto também é uma ordem, nós questionamos: ó Senhor, será que isso é para mim? Será que é para mim? Talvez é para outro. Não, irmãos, é uma ordem. Peça a Ele esta noite. Diga: Senhor, me envie, Senhor. Eu quero ir.
Se eu não puder sair de minha casa, eu quero segurar a corda, Senhor. Eu quero fazer com que os homens possam descer e possam levar o evangelho a mais pessoas. Diga isso, Senhor, eu quero ser usado esta noite. Diga isso a Ele hoje, Ele te chama para isso. Então, para mandar ceifeiros, é necessário depender do Senhor da seara. E se você orar, pedindo, Ele vai te mandar. Ele ouvirá a sua mensagem, Ele irá responder, mandando você. Então, agora que nós andamos pelo texto todo, que nós vimos todo o texto, é claro que há muito mais coisas aqui, mas o que eu pretendia hoje, agora que a gente viu tudo isso, o que nós fazemos com tudo isso? Primeiro, depois que nós caminhamos pelo esse texto, nós precisamos olhar para o mundo com compaixão e não com atração. Há muitos que olham para o mundo e sentem atração, quando nós deveríamos sentir compaixão. Nós devemos olhar para essas vidas que nós olhamos na TV, e essas vidas que parecem ser vibrantes, alegres, vidas que parecem ser vidas excelentes. Nós devemos olhar para essas pessoas e ter um olhar de compaixão para elas. Sabemos que elas necessitam do evangelho porque elas estão oprimidas. Nós não devemos se enganar achando que é essa vida de televisão, essa vida de fama, de fortuna, de futebol, achar que isso tudo são coisas que transmitem tanta felicidade. Não, nós devemos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia e não com atração. Nós devemos fazer isso. E quando nós olharmos para essas pessoas e entendermos qual é o estado delas, nós devemos enxergar qual é a urgência. Precisamos falar rapidamente. Eu vou dar um exemplo, eu peço licença, porque o exemplo é meu, né? Mas eu lembro que na minha primeira viagem missionária, eu falei isso para os irmãos na viagem missionária do ano passado, mas na minha primeira viagem missionária, irmãos, é tudo novo para mim, e eu vendo todo mundo engajado em falar do evangelho, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar para essas pessoas na rua? E aí eu lembro que estava eu e outra pessoa, a gente estava andando, passou uma pessoa pela gente assim, e foi andando. E aí eu olhei para outra pessoa, ela olhou para mim e falou, poxa, e se esse cara morrer, meu? E se ele for para o inferno daqui a pouco? E a gente não falar do evangelho para esse cara. E aí eu lembro que a gente voltou correndo para falar do evangelho para ele. Porque a missão ela é urgente, irmãos. Eu não estou dizendo para você perseguir ninguém na rua, mas eu estou dizendo que a mensagem ela é urgente. Nós precisamos proclamar esta mensagem. E ela é carente. Então se você pedir ao Senhor, Senhor, envie mais obreiros, Ele vai te chamar. Vamos orar. Meu Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer, ó Pai, porque é um privilégio fazer parte, ó Pai, daqueles que podem plantar, daqueles que podem colher, ó Pai. É um privilégio isso, ó Deus. É um privilégio, ó Deus, participar, ser membro de uma igreja tão engajada por missões, ó Deus. Eu quero te clamar, ó Pai, que o Senhor cada vez mais faça com que a igreja Batista em Vila São José, ó Deus, olhe para os miseráveis com um olhar de compaixão, ó Deus. E que o Senhor nos ajude a poder pregar o evangelho a essas pessoas, ó Pai. Quero te clamar para essas pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, por aqueles que não adentraram o seu reino ainda, ó Deus. Eu quero te pedir, por favor, ó Pai, salve essas pessoas hoje. Faça com que elas possam compreender hoje o verdadeiro evangelho, ó Deus. Por favor, ó Pai, faça isso. Eu te clamo por misericórdia e por compaixão na vida de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Eu quero te clamar também por nós, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a seguir firme pregando o teu evangelho, ó Pai. Porque nós sabemos que é urgente, ó Pai. Faça que isso esteja no centro da nossa vida, ó Pai, e que a gente possa ler o mundo com os olhos do teu evangelho, ó Pai. Nos ajude, ó Deus. Levante pessoas esta noite dispostas a querer trabalhar mais. É o que eu te clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pastores. Valeu, pastor.